Ok, mais um debate aqui na Rádio 88 FM, hoje dia 2 de janeiro, ano 2026, o tema, palavra profética para 2026, uma superstição ou direcionamento divino? À medida que dezembro se aproxima, muitas igrejas se preparam para seus cultos especiais de fim de ano, nos quais apresentam a chamada palavra profética que orientará espiritualmente a comunidade durante todo o ano seguinte. Trata-se de um costume presente em diversos ministérios que escolhem temas como Ano da Colheita, Ano da Aceleração ou Ano da Dupla Honra, vinculando esses temas a expectativas para os próximos 12 meses. Há quem veja essa prática com desconfiança. Para esses, escolher um tema profético anual se aproxima mais de um ritual motivacional do que de uma orientação bíblica real. Argumentam que Deus não opera por slogans e que isso pode conduzir o povo a uma espiritualidade supersticiosa, dependente de frases de efeito. Por outro lado, defendem a prática com tranquilidade, afirmam que a palavra profética anual não é superstição, mas uma forma de sintetizar para a comunidade uma direção pastoral baseada em oração, discernimento dos desafios do tempo presente. Para essa visão, o tema do ano funciona como um foco espiritual coletivo que ajuda a alinhar a igreja em torno de suas prioridades. Diante disso, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: quando uma igreja anuncia sua palavra profética para o novo ano, estamos diante de um gesto legítimo de direção espiritual ou de uma prática que corre o risco de se tornar superstição? Eu vou pedir ao pastor Denilson que ore por nós nesse momento. Por favor, pastor. Amém. Queridos, graça e paz, nesta hora nós queremos elevar os nossos pensamentos ao Senhor e pedir ao Senhor que se cumpra no nosso meio aquilo que a palavra dele nos ensina. A palavra nos ensina que onde houvessem dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faria presente e imediatamente começaria a operar. Então, meu amigo Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, seja nosso testemunha, seja aquele que nos guie, nos direcione diante desse debate que vem nos desafiar a esclarecer e aprimorar o conhecimento do teu povo, para que o povo do Senhor possa sair daqui nessa tarde desse dia 2 de janeiro de 2026, esclarecido, cheio da presença, e que o nome do Senhor no final seja adorado, exaltado e glorificado. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu recebo aqui pastor Kennedy Fábio, Assembleia de Deus. Fé Apostólica. Fé Apostólica. Eu ainda vou gravar, hein? Fé Apostólica. A William Seymour. Isso, legal. Azusa Street. Prazer em tê-lo aqui, pastor Kennedy Fábio. Prazer todo meu, pastor Dário, pastores aqui presentes, né? Tratarmos de um assunto, né, de grande relevância, né? Maravilha. E com certeza nós vamos conseguir esclarecer, né, dentro do possível esse tema. Ok, também outro da Assembleia de Deus, Casa com Palavra, pastor Rodrigo Machado. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário, graça e paz, pastor Kennedy, pastor Denilson, todos os ouvintes da Rádio 88. É um prazer poder estar aqui mais uma vez para corroborar com o crescimento espiritual e teológico dos ouvintes da Rádio 88 FM. Maravilha! Pastor Denilson, já orou por nós, é da Projeto Vida. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário, aos ouvintes, aos amados e queridos pastores aqui nessa tarde. Para mim é um privilégio poder conhecê-los e também aprender, e como disse meu amigo pastor Rodrigo, está colaborando para que esse dia e essas informações, ideias trocadas aqui possam acrescentar e nos fazer pessoas melhores em nome de Jesus. Maravilha. Então vamos começar aqui. Eu vou começar com o pastor Kennedy Fábio. A palavra profética anual é um direcionamento divino, legítimo, ou uma forma moderna de superstição cristã, porque estamos vivendo tempos modernos, né? Um quer copiar sempre as coisas modernas que o outro faz, para estar bem também, no mesmo patamar. Gostaria de saber do senhor a sua opinião, por favor. Primeiramente, eu não vejo como superstição, né? Não vê? Não encaro como
uma questão supersticiosa, né, nesse sentido, né? Porque, por exemplo, a CNBB sempre lançou sistemas anuais, né? Ano da fraternidade. Não é isso? Ano daquilo outro, tal, né? Então a Igreja Católica, vamos dizer, é precursora disso aí, né? Agora, o que nós precisamos é entender, e aí que está o cerne da questão à luz da Bíblia, dos profetas do Velho Testamento, à luz da revelação do Novo Testamento, o que é profético, o que é ser profético. Eu acho que a questão não está em darmos um tema para o ano, colocarmos um tema na qual vamos seguir durante aquele ano aquela perspectiva, né, daquele tema e conduzir o rebanho, a congregação, a comunidade que nós fazemos parte dentro daquela temática, como sempre nos congressos, né? A gente se dá tema com congresso mulher tem tema, congresso de homem tem tema, congresso de jovem tem tema. Mas a questão, o cerne da questão aqui é o que é profético. O que é ser profético à luz, da minha opinião, não, à luz das Escrituras. Entendo. E a Bíblia é muito clara, ela é muito revelatória quando ela trata dessa questão do ser profético, né? Porque o ser profético, a palavra profética, ela está interligada com visão profética. Isso surgiu, para quem não sabe, no ano de 1979, em Rubiataba, Goiás, com o pastor John Walker. Ele é o precursor, né, da visão e da palavra profética em solo brasileiro. É um americano, veio para o Brasil. Olha, o senhor vê quantos expoentes da igreja brasileira foram discípulos dele. Rodovalho, Sarau Nossa Terra. Sim. Ari Caetano, comunidade da Vila da Penha. Marco Antônio, da Zona Sul, que na época era a comunidade de Botafogo. E eu vi nascer isso, tá, pastor? Olha aí. Em 79 eu participei de grupos familiares com esses homens, lá no Irajá, na casa da irmã Raquel. Certo. Eu vi a Aline Barros, pequenininha, eu vi essa turma, Fernanda Brum, pequenininha. Não fala muito não, senão vão ver que você está bem antigo. Entendendo? Mas essa questão profética que deu origem às chamadas comunidades evangélicas baseia-se no ensino e no discipulado do pastor John Walker. E ele explica claramente, né, lá nos ensinos dele, o que é ser profético. Entendo. Né, e ele é muito bíblico, porque ele sempre é muito textual. Ele sempre coloca muitos textos bíblicos para corroborar aquilo que ele ensinava. Olha, eu acho que o senhor vai passar esse debate nos dando mais informação sobre isso, né? Sobre o que é ser profético. Muito bem. Pastor Denilson, a sua opinião, a palavra profética anual é um direcionamento divino, legítimo ou uma forma moderna de superstição cristã? Caros ouvintes, na minha concepção, na minha opinião, eu vejo que essa palavra profética, esse tema profético, ele precisa ser realmente desmembrado de uma série de coisas, porque a superstição em si, como o próprio pastor já disse, a superstição é uma crença em algo que você não tem uma base temerosa, mística, e sendo que uma proclamação profética, se ela for embasada na palavra, apesar de não ter um texto bíblico que me dê respaldo para dizer que nós precisamos fazer isso, eu acredito sim que fundamentado na palavra, fundamentado numa concepção do líder que está trazendo esse texto, que está trazendo esse tema profético, se for realmente para que o nome do Senhor seja adorado, seja exaltado, para levar a comunidade, o povo, aqueles que estão sendo liderados, as ovelhas, a terem uma direção que vem do céu, a estudar a palavra, a esmiuçar a palavra, a esclarecer a palavra, a cumprir na vida daqueles que estão sendo liderados através dessa proclamação, aquilo que o salmista vai dizer no Salmo 119, no versículo 105, que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz, ela ilumina, ela direciona. Então, se tiver a motivação de levar o povo a se aproximar de Deus, a ter um norte, a ter uma direção, eu acredito que não é uma superstição, mas sim uma revelação divina. Então o senhor é a favor, eu né? sou a favor. O pastor Kennedy chega a ser contra? Não sou contra. Eu apenas, a questão é nós esclarecermos, como o próprio pastor colocou, o que é ser profético. Porque há uma banalização quando se usa esse termo. Entendi. Pastor Rodrigo Machado, a palavra profética anual é um direcionamento divino legítimo ou uma forma moderna de superstição cristã? Pastor, esse tema gera opiniões divergentes na comunidade cristã. A legitimidade
ou a superstição da prática depende fundamentalmente da base teológica. Base teológica. Eu sou continuista. Pastor Rodrigo, o que é continuismo? Um resumo muito rápido. Continuação do ministério profético. Para que eu observo que os dons espirituais são atuais. Se eu considero que os dons atuais do Espírito Santo estão acontecendo na igreja, eu creio em profecia. Se eu creio em profecia, eu creio em palavra profética. Sim, sim. E o que é profecia? Profecia, eu sempre falo que é uma fotografia do futuro. Quem está no meu amanhã revela no meu presente o que vai acontecer no futuro. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Na concepção da igreja, Deus fala com o pastor, Deus fala com o líder, Deus fala com o anjo, comunicando o anjo a respeito de coisas que vão acontecer no futuro. E a partir daí, sensível à voz do Espírito Santo, ele vai colocar um tema. 1 Coríntios 14:3 deixa claro que o dom da profecia é verdadeiro. 2 Pedro 1:19-21 diz que a profecia ela tem que ter base, fundamento nas Escrituras. E por último, o teste da veracidade, Deuteronômio 18:22. Se a palavra se cumprir, foi Deus que falou. Se ela não se cumprir, foi o homem que liberou. Entendo. Em resumo, eu sou a favor, Você é a favor da palavra profética. Agora eu gostaria até de trazer aqui à mesa de debate a concepção de você saber se é do homem ou se é de Deus. Porque eu posso, vamos supor, dar um exemplo. Pastor Rodrigo lança um tema lá, eu achei legal, então vou colocar lá na minha igreja também. Isso é bom ou não? A gente precisa saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é profético ou o que é do homem. Paulo Concorda? diz, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Se aquilo que está sendo colocado vem realmente de Deus, se tem fundamento nas Escrituras... Mesmo sendo de outro? Mesmo sendo de outro, não vejo... Não vê problema? Não, eu, por exemplo, a minha maneira de pregar, de ensinar, eu me espelhei muito no Antônio Gilberto, no Claudionor Correia de Andrade, no pastor Sebastião Firmino de Assunção, no pastor Valdir Neves, no Nils Lawrence Johnson, dos grandes expoentes da Assembleia de Deus com a qual eu convivi. Então eu tenho um pouquinho desses homens no meu ministério. Entendo. Entendendo? Em parte eu acabei imitando alguma coisa deles, né? Do Gesiel Gomes e por aí vai. E aí, pastor Rodrigo? Pastor Dário, eu penso um pouco diferente nesse aspecto, nessa perspectiva do pastor Kennedy. Eu acredito que Deus possa dar o mesmo tema para 2 ou 3 comunidades. Até porque eu falar que o tema que Deus me deu é único, eu achar que eu sou a última bolacha do pacote. Mas eu acredito que, baseado em oração, Deus vai falar a necessidade da sua igreja, a necessidade do seu povo. O líder tem a visão da necessidade da igreja, do Exatamente. povo, né? E ele tem que buscar em Deus. Eu liberei a palavra profética para minha igreja e quando eu estava, antes de entrar no meu propósito, eu fiz uma lista com 15 possibilidades. Pergunto, foi uma delas? Nenhuma? Nenhuma. Depois nós vamos entrar sobre questões do tema. O tema que Deus me deu para 2026 na igreja que eu pastoreio é Ano da Constância. Ano da Constância. É começar, é continuar, é concluir. O que Deus quer é que sejamos constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Muito bem. Então, assim, eu entendo que às vezes a gente bebe de fontes, né? O pastor Kennedy tem as referências dele, sim. Eu tenho as minhas, pastor Denilson as suas, mas eu acredito que quando nós consultamos a Deus em oração, quem está no nosso futuro nos avisa com antecedência aquilo que irá acontecer, nos preparando para tal acontecimento. Posso botar um anuendo, sabe? Não, à vontade, à vontade. Aí entra a questão que nós vamos entrar no que é ser profético. Isso, né? bom, muito bom. Primeiramente, a gente precisa entender que a Bíblia ela faz uma diferença entre palavra de profecia e palavra profética. Não é a mesma coisa. Não. O dom da palavra de profecia e o ministério profético são totalmente diferentes. Um tem a ver com o Espírito Santo, pneumático com carismata, 1 Coríntios 12, 13, 14.
Por isso nós podemos julgar a profecia, a Bíblia diz julgar as profecias e reter o que é bom. O espírito do profeta, numa palavra de profecia, está sujeito ao profeta. Porém, todavia, entretanto, quando nós vamos a Efésios 4, a partir do verso 11, ali não está se falando da palavra de profecia, mas do ministério profético. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Portanto, a palavra lá é doma ou domata. Em 1 Coríntios é pneumático ou carismata. São duas palavras gregas diferentes. Distintas. Sim, tá? sim. Então, dentro da exegese hermenêutica, elas tratam de assuntos diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico disso. As filhas de Felipe, elas tinham o dom da palavra de profecia. E elas estavam profetizando. Mas aí chega um homem com um ministério profético chamado Ágabo. Quando ele chega, elas se calam. Por quê? Porque elas entendiam que elas não estavam no mesmo nível do ministério de Ágabo. Porque na igreja primitiva, ele tinha o ministério de profeta. Elas tinham o dom da palavra de profecia. E o dom da palavra, o ministério profético, a palavra profética não pode ser julgada. É por isso que hoje nós não podemos dizer assim diz o Senhor. Quando eu profetizo, eu não posso terminar assim diz o Senhor. Muitos profetas, para dar ênfase, para dar um sinal de autoridade, eles usam essa expressão. Mas essa expressão se fecha com o cânon. Por quê? Porque toda a palavra profética deu origem ao cânon da Bíblia, aos 66 livros. Entendo. O senhor está entendendo? Sim. Pois é, tá aí a boa explicação. Pastor Denilson, eu quero saber a sua opinião dentro disso aí. Hein? Fala pra gente. Voltando lá ao início, novamente a gente vai cair na questão aonde está fundamentado aquilo que está sendo feito, compilado, replicado. Isso, positivo. Porque existem igrejas, por exemplo, ministério qual eu sou membro há 3 décadas, 31 anos agora eu tenho, ela é um ministério que dá cobertura espiritual para outras denominações e outras igrejas que estão debaixo dessa cobertura daquele que é o líder da nossa igreja. Sendo assim, eu não vejo nenhum problema da pessoa estar replicando a mesma palavra, replicando a mesma direção, desde que ela esteja alinhada em obediência a uma direção de um líder que é cobertura dele. Muito bem. Por outro lado, bem. Eu vejo igrejas, eu não quero citar denominação e nem pastores, porque eu posso incidir em cair nesse próprio erro, todos nós aqui estamos sujeitos a isso. Se a nossa motivação como líder, se Deus nos levantou como líder, e como foi bem dito aí, o Senhor Deus não faz nada na terra sem a gente revelar aos seus servos, é porque muitas vezes a gente se esquece que antes da palavra profeta existem os servos. E o servo ele precisa buscar para trazer a profecia, a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus. E hoje, as pessoas que estão à frente do ministério, ela quer, talvez por uma motivação de querer ter um templo cheio ou de agradar pessoas, como nós estávamos falando aqui anteriormente, essas pessoas não vão buscar de Deus qual é a vontade dele para aquela comunidade, qual é a vontade dele para aqueles liderados. Então ele prefere ver que um tema que está tomando ênfase num outro ministério, debaixo de uma pessoa que orou, debaixo de um outro que fez um propósito de jejum e oração, se aquele tema ficou bom, se aquele tema traz brilho, se aquele tema traz um slogan, essa pessoa embarca nisso, copia e cola, e eu quero ser bem enfático, Deus não está nisso. Mas eu posso fazer uma pergunta ao pastor, por exemplo? Sim. Então, é um tema profético ou é um slogan de marketing? Porque se eu pego um tema do Projeto Vida e eu replico na minha igreja, porque eu quero que a minha igreja cresça, como eu estou vendo esse tema? Como uma liberação profética ou como jogada de marketing? Uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing, é o que eu falei, depende aonde está fundamentado a intenção daquele que está fazendo isso. Exatamente. Por exemplo, Jesus escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. Para cada carta, para cada igreja daquele tem um tema. Tem um tema. Certo? Ele tem uma temática. Mas essa temática envolve um elogio, em alguns casos nem elogio tiveram, algumas igrejas, ou uma reprimenda, uma exortação. Certo? Sempre direcionado ao anjo da igreja. A questão é que palavra profética, Deus fala, isso é um fato. Né? Palavra profética é a expressão verbal de Deus. Emanação de Deus. Fiat lux, haja luz, houve luz, e Deus falou e a luz veio. Agora, o que nós precisamos entender nessa questão
profética é? Será que esses temas realmente é uma palavra profética? Porque se ela é uma palavra profética, toda a palavra profética é dada à igreja do Senhor como um todo. Sim. Não a igrejas locais, não a indivíduos, não a congregações. O Senhor fala à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. A igreja. A igreja é uma só. Não existe a sua igreja e a minha igreja. Existe a igreja do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus, que é aquele a quem Jesus enviou, e ele diz que ele não falaria de si mesmo, mas daquele que o enviou. E quando a gente vai para Apocalipse, a gente vê que Jesus é chamado de o Espírito da profecia. Significa que toda genuína e verdadeira profecia expressa Jesus e quem ele é. E Jesus, ele é o cabeça da igreja. E sendo o cabeça da igreja, ele sempre vai manifestar a palavra, a emanação, porque Jesus é o verbo. O verbo. Ele é a expressão verbal de Deus. Ele não é logon, uma palavra. Ele é logos, a palavra. Então, automaticamente, todas as vezes que o Espírito profético falar na terra, ele vai falar à igreja, não a uma igreja. Sim. Não a sua e não a minha. Olha, antes do pastor Denilson falar, o pastor Rodrigo também, vamos receber a Renatinha. A Renatinha traz um café gostoso pra gente, e a gente não pode deixar com que ela deixe esse café esfriar. Né? Então nós estamos aqui nesse debate legal, você tá vendo pelo YouTube aí a Renatinha trazendo café pra gente, mas eu tô vendo que nós estamos aprendendo muito nesse nosso debate, e pastor Rodrigo estava só lá de ouvido para falar alguma coisa, né? Mas eu achei muito interessante essa fala do pastor Kennedy, porque a gente precisa diferenciar o que é realmente profecia, o que é profético, o que é jogada de marketing. Sim. Porque às vezes pode ser uma jogada de marketing. Verdade. E aí, será que Deus está nesse negócio, gente? Continuando aqui, quem vai falar, pastor Denilson? Pastor Denilson, fica à vontade. Rapidamente concluindo aqui, eu concordo plenamente com o que o pastor Kennedy falou, que Cristo é o cabeça, e se essa palavra é profética, vem de Deus, ela é para a igreja do Senhor na terra. Nós entendemos dentro dessa visão do próprio Efésios que ele coloca, que sendo Cristo o cabeça, o corpo de Cristo tem membros, tem as suas funções. E o próprio Deus, quando ele se revelou na terra, ele se revelou segundo a necessidade do ambiente local. Não que Deus vai ter uma palavra e essa palavra vai ser para A, para B, para X, para Y de uma maneira diferente. Mas que no final, a multiforme maneira dele trabalhar vai coadunar para que o corpo bem ajustado, onde eu tenho uma necessidade da minha mão direita, eu vou falar que a igreja que é onde o meu irmão pastor Rodrigo congrega, seja meu membro direito do cabeça, que é Cristo. Se lá tem uma necessidade de cura, ele se revelou ali como Rafá. E se lá onde o irmão está ministrando agora, está congregando agora, é o meu pé esquerdo, tem uma necessidade de presença, ele se manifestou como Emanuel. E que no final coadunou no cabeça para que o nome dele, para que a grandeza dele fosse dada. Então eu vejo o seguinte: se a intenção teológica daquele líder que está direcionando um tema for trazer um slogan de marketing, de crescimento, de propaganda, com um intuito que não é o coração de Deus, eu vejo isso como uma superstição moderna, inclusive ridícula. Porque a pessoa não tem criatividade, não tem temor ao Senhor, não entende que o Senhor o convidou para que ele tenha uma visão, para que ele vá buscar e entender qual é a visão de Deus. Então, eu entendo que existem casos e a gente precisa analisar caso a caso. Existem aqueles que estão debaixo de uma cobertura espiritual, e não que ela vá replicar porque ela está usando aquele slogan, que ela entende que o pastor Kennedy é a direção naquele momento, que ele buscou, ele coadunou ali, ele colaborou em orando, jejuando, como o próprio pastor Rodrigo falou, ele colocou 15 temas, também é a mesma métrica que o nosso apóstolo usa no nosso ministério. Ele coloca alguns temas ali, muitas vezes a proclamação do ano não tem nem nada a ver com aqueles temas que foram propostos ali, porque ele chama o seu grupo, ele chama a sua equipe, ele chama a sua esposa, ele chama a equipe
equipe de intercessão da igreja coloca aqueles temas, ele não revela qual é a intenção do coração, e a gente tem um prazo ali para a gente orar, jejuar, buscar, até que o Senhor fale ao coração dele, que é o anjo da igreja, que vai ali realmente testificar no coração daqueles que estão orando, jejuando, aconselhando, como a esposa dele, que é também uma ajudadora do ministério, e nós, os intercessores, os homens e mulheres que oram, vão também sentir essa certeza, essa convicção da sensibilidade do Espírito, que sim é aquele tema. Então tá fora, a jogada de marketing fica fora aí, né? Pastor Rodrigo. A verdade é que as pessoas, muitas vezes, ao querer replicar o que está acontecendo em determinadas comunidades locais, é o resultado. Elas não querem o processo que levou ao resultado. Elas querem o resultado, acreditando que uma palavra possa mudar uma realidade. Uma palavra pode ser apenas uma palavra. Mas para quem crê, aquela palavra pode mudar a sua vida, mudar a sua história. Eu respeito muito o pastor Kennedy, eu admiro a teologia dele, o lastro que ele tem, mas eu entendo, na minha pequenez, que Deus, ele tem mensagens proféticas locais e tem mensagens proféticas universais. Entendo. Eu penso que Deus, quando libera uma palavra, ele fala a todos quando ele quer, mas eu acredito que ele também possa restringir isso a um grupo de pessoas. Havia 12 tribos, Reino Norte e Reino Sul, mas não era um povo só. Ele não tinha profetas que profetizaram ao norte e profetas que profetizaram ao sul. Embora isso não é a tona do debate de hoje. A gente não está aqui para falar sobre isso, mas é apenas também expressar um pensamento que eu tenho, que existem mensagens proféticas locais e mensagens proféticas universais. E o texto lá das 7 cartas ao Apocalipse está no plural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu interpreto esse texto, essa é a minha exegese, com as ferramentas que eu tenho, que essas igrejas, não está falando apenas a igreja de Pérgamo, mas está falando de cada crente que havia em Pérgamo, e assim por diante. Então, palavra profética, para alguns, será superstição, para alguns, será copiar alguém, mas para outros será um tempo novo e oportuno. Até porque tem igrejas que sobrevivem sem palavra profética. Não é a palavra profética que vai sustentar a igreja. Quem sustenta a igreja é Deus. Agora o que me preocupa muito, o pastor Querido vai falar também, é só essa jogada de marketing, que eu achei muito interessante a fala dele, e para que a gente possa saber distinguir isso daí. Será que uma jogada de marketing faz o crescimento de uma igreja? Faz, pastor Dário. Só que nós precisamos, sabe, entender o quê? Eu falo muito isso na igreja pros meus discípulos, para os filhos na fé que Deus me deu, é que nós precisamos entender que o nosso vocabulário vai se atualizando, vai se modernizando. Antes você ia numa lanchonete, você comia um pastel. Agora você vai comer o quê? Um pastel gourmet. Antes você ia na igreja e recebia uma palavra para o ano. Agora é palavra profética. Agora nós vamos, eu observo muito isso na igreja. Os nomes estão mudando, mas na verdade o que estamos praticando é o que já era praticado lá atrás. A gente só precisa ter sensibilidade de entender que as palavras estão evoluindo, o vocabulário nosso está evoluindo. Palavra profética eu ouço desde que eu sou criança. Entendo. Com uma nomenclatura diferente, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Alguma observação? Por exemplo, hoje, a maioria das igrejas estão trocando a palavra campanha pela palavra série. Agora muitas igrejas, São Paulo principalmente, você vai ver, não é mais campanha dos 7 mergulhos de Naamã. É uma série de mensagens sobre Naamã. É a mesma coisa. Eu nunca pensei sobre isso. Eu uso série de mensagens lá na igreja, mas nunca pensei sobre isso, não. De substituir campanha para isso, não. As igrejas históricas usavam série há muito tempo. Já usava, né? Aí depois que veio o modernismo para a campanha... Não, com esse reavivamento da doutrina reformada, né, começaram a se resgatar muito dessas nomenclaturas antigas. Entendi. Exato. Por exemplo... por que aparece no plural o Apocalipse das 7 igrejas? As igrejas? Porque ela fala da história da igreja primitiva até a igreja do tempo do fim. Laodiceia, nós estamos vivendo Laodiceia.
A igreja de Éfeso serve para nós hoje? Serve para nós. Se aplica para nós hoje. E o número 7 fala da plenitude. Né? A palavra que ele usou na Septuaginta se refere às roupas coloridas que Jacó deu a José, polipoikilos, olha o termo em grego, né? Polipoikilos, né? É multilateralidade, multiversidade. É um calendoscópio, em outras palavras. É um calendoscópio. Então o que acontece? Por exemplo, os próprios reformados, né? Não tem a ver com o nosso assunto, mas tem a ver. Por quê? Ele fala só a escritura, certo? Só a escritura. Então, por exemplo, todo tema profético ele tem que estar se baseado aonde? Na Bíblia, né? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Agora, a Bíblia, ela tem uma linguagem, ela pode ter uma linguagem pessoal, ali na minha devocional, mas ela, acima de tudo, ela tem uma linguagem universal, porque cremos na salvação universal, cremos na proclamação universal do Evangelho, certo? Então, o que acontece? Até terminar o fechamento do cânon, Deus falou com Amós, Deus falou com Miqueias, Deus falou com Zacarias, Deus falou com João Batista, Deus falou com Paulo. No momento em que o cânon ele é sacramentado, vão discutir Concílio de Nicéia, Eusébio de Cesareia, não vamos entrar nessa arraial aqui agora, né? Se porque rejeitaram o livro de Enoque, porque certos livros apócrifos, pseudoepígrafos não entraram, não vamos entrar nessa questão aqui agora. O que nós sabemos é que nos deram 66 livros. Então, toda a palavra profética proferida nesse livro virou esse livro. Entendo. O senhor está me entendendo? Sim. Por quê? Porque como é que vinha? O senhor sabe me explicar como é que a palavra profética ela vinha, segundo o Velho Testamento? Como ela era dada? Deus falava? Não. Dário Ferreira, tal. Não, era por inspiração, né? Não, era por visão. Visão. Por isso os primeiros profetas eram chamados de Roy, vidente. Sim. Entendeu? Videntes. Toda a palavra no Velho Testamento veio, eu estou falando da palavra profética. Não aquele dado histórico, tal. Toda a palavra profética veio por visão. Vi Deus assentado no alto. Vai ser assim até o final. A palavra profética trata-se de uma visão. Sim, a palavra profética que eu estou me referindo, volto a dizer. Estou falando essa aqui, esse livro. O que o pastor Kennedy, acredito que ele está falando, a Bíblia diz, né? Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. A palavra inspiração é teopeneus, que é o sopro, roshua ou pneuma, né, no grego, roshua no hebraico, é um sopro. Deus inspirou aproximadamente 40 homens para compilar os textos sagrados. O que nós temos hoje não é inspiração, é iluminação. Essa iluminação é a partir daquilo que já está escrito, como foi citado o Salmo 119 a 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. Mas eu entendo que a visão profética ela precisa se subordinar às Escrituras. Sim. A gente não vai trazer nada de novo, mas Deus revela, eu acredito, pastor Kennedy, pastor Denilson, o que vai acontecer em 2026. Eu acredito que ele tem esse poder, através das Escrituras, de nos mostrar isso e, através de uma liberação, preparar a igreja para essa vivência. E baseado, né, no argumento do pastor Kennedy, é importante a gente diferenciar isso, porque tem gente que fala assim, Deus está me inspirando para pregar. Não, Deus te iluminou. Em outras palavras, para pregar. Em outras palavras, eu não estou discordando dos irmãos. Eu não sei se vocês pararam para prestar atenção nisso. Como o pastor Dário colocou, eu apenas estou querendo, eu vou ficar com o lado do que é. O ato profético, né? O que é o ato válido, profético. É legítimo isso. Entendendo? Não contra. Sim. Não, mas mesmo se fosse, não tá mas no debate, por incrível que pareça, por incrível que pareça, eu não sou. mas faz parte. Ela traz essa iluminação mesmo, e é muito interessante entender que quando vai dizer, eu tenho até anotado isso daqui, que eu destaquei esse texto, Provérbios 29, 18, eu peguei em duas versões para ver como que isso é tão lindo. 29, 18 diz assim: onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei, que é, no grego, a palavra. Na versão NVI. Na versão A Mensagem diz assim, quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que ele vai revelar, são as mais abençoadas possíveis.
São versões diferentes que abrem um leque para a gente, que Deus sim continua se revelando, que Deus sim continua nos iluminando, que Deus sim continua cumprindo na palavra aquilo que ele diz. Eu acho muito interessante que Tiago ele vai dizer assim, não tens porque não pede. Eu acho muito interessante esse texto. E logo em seguida ele diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. E ele vai dizer por que nós pedimos mal. Porque nós pedimos para o nosso próprio ego, para o nosso próprio prazer. E o contexto dessa palavra vai dizer que essa é a razão das guerras e de todas as facções, as batalhas e a malignidade do mundo. Por quê? Porque ao invés de nós buscarmos como líderes que seremos inspiração, que seremos influenciadores daqueles que olham para nós, como ele citou um texto que eu amo de Paulo, seis meus imitadores como eu sou de Cristo, olha para mim e veja o que eu estou fazendo segundo a luz de Cristo. Quando eu atraio essa presença para mim, quando eu atraio essa revelação para mim, buscando de Deus, eu passo a ser um norte. Eu passo a ser um norte, o Senhor vai se revelar para mim, não naquele misticismo, eis que te digo, ó Dário, ó Denilson, não. Mas o Espírito Santo me revelando a luz da palavra que vai dizer para mim que ela é viva, eficaz e se renova. Essa palavra, não importa que alguns falam assim, que aconteceu lá não sei aonde, segundo o concílio de tal, não. É continuidade, ela se revela, ela continua se iluminando, ela continua nos revelando, nos inspirando e nos trazendo a luz para que nós possamos guiar as pessoas aqui na Terra. Agora deixe-me apimentar um pouquinho mais sobre isso aí, que ficou bem esclarecido, mas será que essa prática, né, dessa palavra profética fortalece a igreja ou cria dependência de slogans que se esvaziam com o tempo, hein? Eu vou esperar o pastor, o apóstolo, o bispo trazer aí o tema do próximo ano para eu me firmar. Será que isso daí não seria uma prática danosa para a igreja? Ei, pastor Kennedy. Eu vou deixar o pastor Rodrigo responder isso. Tá bom. Na minha perspectiva e pequena experiência pastoral, fortalece a fé. Fortalece? Pois não é apenas uma arte, mas são comunicados de quem está no nosso futuro. Não são apenas palavras de efeito, mas são efeitos causados por uma palavra. Caminhar debaixo de uma palavra gera proteção de propósito e provisão para uma missão. Um cristão com uma mentalidade saudável entende que a sua dependência está em Cristo e crê na suficiência das Escrituras. Porém, palavras proféticas são avisos divinos, advertências divinas sobre aquilo que iremos enfrentar. Por isso, precisamos ter um filtro para identificar se a profecia e a palavra profética é legítima ou não. O fato de estar todo mundo fazendo, porque achou interessante, porque achou legal um tema, vai fazer com que este tema caia em esquecimento. Por vezes você pode chegar em alguma comunidade que tem um slogan profético e perguntar qual que é o tema do ano, talvez ele nem lembre. Nem lembre, né? Às vezes está até pendurado em algum lugar, um banner, uma arte, mas ele não lembra. Por quê? Porque simplesmente foi alguém que lançou um tema, mas não trabalhou aquele tema durante o ano. Se Deus me deu um tema a ser trabalhado, eu acredito profético, é porque Ele quer me mostrar as mensagens que eu vou pregar. Eu digo que facilitou a minha vida 90%. Né? Por quê? Porque muitas vezes era um problema. O que pregar no domingo à noite? Hoje eu tenho um tema e eu vou discorrer nos 52 a 53 domingos anuais o que eu vou ministrar. Interessante. É uma ferramenta também de praticidade para que o pastor tenha um norte para aquele ano, para estar falando. Então, na minha pequena experiência pastoral, fortalece a igreja. Muito bem. Agora, eu tenho muita dificuldade com algo. Os pastor Denilson, os pastores presentes aqui, pastor Kennedy, pastor Rodrigo, com os coach. Com aquelas frases de efeito, com aqueles motivacional. Motivacional. Eu tenho muita preocupação com isso, que eu penso que ou é uma inspiração, iluminação do Espírito Santo sobre a vida do líder, ou então é apenas técnicas. Olha, pastor, a teologia da prosperidade, ela consegue ser melhor do que a coach. Sim, muito melhor. Por quê? Porque Jesus ainda era um meio para alcançar o fim. Na coach não precisa nem de Jesus para ser o meio. Nem de Jesus. Não, é o homem. É só o homem. O homem, ele é o meio para se chegar ao fim.
Ou seja, é o chamado humanismo secular que Jim Swagg tanto pregou, sabe, na década de 80, lá naquelas cruzadas dele, já batia nessa tecla 40 anos atrás. Sim, sim. Né, que a igreja iria se humanizar. Humanismo secular. Sabe, é quase como a síndrome de Nironde, quase como a reconstrução da Torre de Babel. Onde o homem, ele quer ser o centro, ele quer chegar a Deus por seus próprios meios. Verdade. Bom, o que vocês dizem? Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto, pastor Denilson? Esse fato que o senhor falou, pastor, é muito interessante. Do coach? Do coach. Eu tenho nada contra eles, né? Não, pelo nada amor de contra. Deus, eu só não o quero. Coach, pastor, não sei se o senhor sabe, ele é importante nas empresas. Sim. Nas empresas hoje é necessário o coach, a figura do coach. Então, quando se trata na questão empresarial, industrial, tudo eu concordo. Bem. Mas agora na espiritual, corpo vivo de Cristo, é outra história. Eu acho que é complicado. Eu caio sempre nessa que o senhor falou, pastor Dário. Porque a minha expressão facial me condena imediatamente. Eu não consigo disfarçar um sentimento para não transparecer para vocês, porque vai expressar na hora, vai externar. E essa questão do coach, com essas frases de efeito, tentando trazer uma solução que não funcionou nem para ele, isso me preocupa muito, porque leva para uma igreja vazia, leva para um cristão vazio, leva para um cristão que está mesmo ali, a igreja estando cheia. Mesmo a igreja estando cheia. Que está vazia da palavra, está vazia da presença, ela depende daquilo tudo. Eu estava preparando um esboço esses dias, me veio o pensamento, Louis Pasteur, né? Ele foi um grande químico da época, que ele disse a seguinte frase, ele diz assim, um pouco de ciência afasta o ser humano de Deus, mas muito de ciência aproxima o ser humano de Deus. Porque o problema não é o conhecimento, o problema é aquilo que você vai usar para tentar usar Deus para te trazer algo, ou você usar Deus para ser algo na sua vida. Então, eu usei, quando eu falei sobre esse tema, alguém me perguntou assim, mas eu não entendi. Veio na minha mente dois tambores, um cheio e um vazio. E aí me veio a visão de colocar esses dois tambores no alto de um morro e deixar os dois descerem ao mesmo tempo, um cheio e um vazio. E aí me veio na mente que o único que faz barulho é o vazio, porque quem está cheio, quem está pleno, não precisa de marketing. Quem está cheio, quem está pleno, não precisa se aparecer. Quem está cheio, está pleno, não precisa fazer barulho. Não precisa então, disso, aquele tambor que está vazio, ele quer ser o tambor que está cheio, mas ele não é cheio, então ele desce fazendo esse estardalhaço todo para dizer que ele é um tambor. Mas o tambor também é um tambor que está cheio, ele não precisa se aparecer. Então, o coach, me perdoem vocês, meus amigos profissionais, se especializem mesmo nessa área, sirvam nas empresas que estão necessitadas de vocês, como disse meu amigo pastor Kennedy, mas vai aceitar Jesus. Pastor Dário, só para a gente botar um ponto final nesse assunto sobre coach, o que eu penso? Eu penso como John Stott. Eu não escolho quem entra na minha igreja. Mas eu escolho quem sobe na plataforma. Muito bem, muito bem. Então, muito dos coaches que estão no altar falando pro povo, a culpa não é nem dele. A culpa é do líder que permite que coloque. Continue exercendo com excelência o profissionalismo de vocês nas indústrias, nas empresas, porque lá é fundamental a motivação que vocês trazem. Porque na igreja não é lugar de motivação. Pois é. Porque se eu precisar de motivação para fazer, vai ter muito dia que eu não vou fazer nada. Porque tem dias que eu faço sem motivação. Faço porque eu sou constante. Senão nós vamos cair naquilo lá, na frase áurea de C.H. Spurgeon. Chegará um dia em que, em vez de pastores alimentando o rebanho com a palavra, virá palhaço entretendo bode. Já está acontecendo isso aí. Bom, agora, como vocês avaliam o fato da maioria dos temas anuais das igrejas estarem relacionados a bênçãos e não a virtudes? Porque vemos muito tema ano da colheita, ano da vitória, mas não vemos o ano da mansidão, o ano do perdão, o ano da boca fechada para não ficar murmurando. A gente não precisava ter essas coisas também, não, hein? Para não falar mal do irmão, hein? Pastor Dário, eu esse ano, por bondade de Deus, estive em alguns estados, conheci outros ministérios, e eu acho perigoso usar essa perspectiva e fazer uma estratificação generalizada do que é mais aparente. Realmente, ano da dupla honra, ano da colheita, são anos realmente que a gente vê recorrente.
Mas olha só, eu anotei alguns temas que eu vi durante esse ano. Então vamos lá. 2025, ano da renúncia. Renúncia. 2025, que foi o ano passado, né? Ano do serviço. 2025, ano da obediência. Olha aí, hein? 2025, ano da semeadura. Eu vi esses temas. Maravilha. Eu não ouvi. Eu fui em igrejas pregar que este era o tema do ano. Que bom. Então eu acho que pode haver um excesso, mas a gente não pode dizer que não tem lugares que tragam Dá um 3-1, né, pastor? Um 3-1, 4-1, né? Ô, pastor, se vocês fossem escolher um tema aí para suas igrejas para o ano de 2026, qual que seria? Vamos pensando aí. Nós já temos um, né? Já tem, pastor Nós Denilson? Já temos um, graças lá na Projeto Vida? Temos. O ano de 2026 será o ano do alicerce. Do alicerce. Da construção do templo. Estão construindo? Então, parece linkou que, uma coisa com outra? Sabe, e não foi. Não foi. e não foi. É muito interessante isso, porque o apóstolo Joel, ele compartilha com a gente da equipe todo um projeto para o próximo ano. A gente já tem a agenda agora do próximo ano, podendo ser ajustado segundo o Espírito Santo. Porém, ele nos dá o tema, quando o Senhor revela isso, inspira e traz esse tema, que é um tema que a gente vai trabalhar, como o pastor Rodrigo disse. As nossas séries ou campanhas, como queiram usar a nomenclatura, elas serão embasadas nesse texto, nesse projeto. Isso vai envolver toda a área de ensino, vai envolver a nossa área social, tudo vai ser pautado em cima disso. O ano do alicerce, ele está em Efésios 3,17, que diz assim: E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor de Cristo. Então, assim, não foi uma coincidência ou uma jesuicidência, eu não posso usar isso. Eu sei que vai coadunar também, que ele não vai ser nem nesse próximo ano que vai ser construído ou vai começar a mexer nos alicerces na base da construção do novo templo. Entendeu? Tá bom. Pastor, então, só fazer uma pergunta. Por exemplo, irmão usou um texto bíblico. Isso. Né, de Paulo, na epístola eclesiológica de Paulo aos Efésios, né? Que é a epístola que fala de Jesus sentado, levantado e andando. Para quem não sabe, a epístola de Paulo fala, ele começa com Jesus sentado, depois ele entra no Jesus se levantando e depois com Jesus andando. Então, o que acontece? Então, o tema foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, lá o apóstolo, mas o Espírito Santo levou ele aonde? Na palavra. É na palavra. Na palavra de Deus. É na palavra de Deus. Exatamente. Aonde eu quero chegar com essa pergunta, né? Eu posso afirmar em número, gênero e grau que é um tema baseado na palavra. Sim. Não tenho o que discutir, pastor. Verdade. Não é bíblico? Completamente bíblico. Está dentro das escrituras, né? Porque a gente pensando no crente reformado, o que nós estamos falando aqui são 3 hereges sentados aqui. Sim. Sim. Correto? Sim. E nos comentários depois vão surgir esse... Exatamente. Exatamente isso vai acontecer. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo isso para a minha igreja. Eu não sou reformado nem protestante. Nunca fui com pentecostal. Eu sou um crente evangélico de linha pentecostal. Eu tenho até um amigo meu que escreveu uma tese muito interessante, pastor Levi Marins, sobre história da igreja. Ele é uma sumidade em história da igreja da Assembleia de Deus Todos os Santos lá no Rio, que é o diretor do Instituto Bíblico Beth-Lehem. Inclusive, ele é o coordenador de educação religiosa da Confraderge. Então, o que acontece? Ele explica isso historicamente. Vamos lá chegar lá em Agostinho, no agnosticismo, no que não é o tema aqui hoje. Mas eu não sou reformado. Eu não vou pregar 5 solas lá na minha igreja. Eu não sou de linha reformada. Eu sou um evangélico que crê continuista, não cessacionista, Sim. que crê nos dons do Espírito Santo. Por isso a gente pode tratar dessa temática aqui. Mas na cabeça do irmão reformado, nós estamos sendo hereges aqui. Nós estamos sendo hereges. Nós estamos colocando, quando diz, o apóstolo recebeu uma visão. Que trem é esse, pô? Só a escritura. O irmão tá me entendendo? Ele deu um tema para levar a igreja. Não, mas a Bíblia já não é suficiente. Entendendo? Entendi. Então, como a gente está falando para o nosso público pentecostal, né? O pentecostal, tudo bem, eles vão nos entender. Mas a turma, né, reformado,
não vão nos ver com bons olhos. Pastor Rodrigo, e lá, Pastor Rodrigo, qual seria o tema? Pastor Dário, na nossa comunidade local, o texto que vamos usar, o livro que vamos trabalhar durante o ano, eu vou até pedir depois uma ajuda ao pastor Kennedy, que eu vou pregar uma série de mensagens que é desafiadora sobre as 12 portas de Israel. Olha. É o ano da constância. Você já tinha falado, é ano Neemias da constância. 6:3. Constância, perseverança. Perseverança. Inclusive é uma doutrina bíblica, a doutrina da preservação. A gente vai falar sobre isso, de não parar, muito bom, de sermos indesistíveis. Maravilha. Há um texto no Midrash que diz que uma pessoa sem constância não pode ser considerada séria nem virtuosa. A constância muda a circunstância. A constância é a chave para a abundância. E aí eu avisei o povo. Por que Deus está falando conosco que teremos que ser constantes? Por quê? Porque dias maus vão chegar. Sim. Porque ser constante nos dias bons é fácil. Difícil é manter a constância no dia que eu não quero fazer nada. Isso. Então essa é a palavra que nós vamos trabalhar em 2026 na De Casa com Palavra. Forte o negócio, eu nem sei o que vai ser lá na Cristo Reina ainda. Mas vamos lá. Como diferenciar aí a direção pastoral responsável de manipulação emocional travestida de profecia? Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre esse tema aqui também, porque vocês há de convir comigo que há muitos líderes que são manipuladores, né? E aí pega um tema para manipular o povo para aquilo que ele quer. Sim. E Paulo escrevendo aos Gálatas, porque existem dois tipos de feitiçaria segundo as escrituras. Aquela feitiçaria da mandinga, mesmo lá que tu bota o despacho na encruzilhada, vai no cemitério, invoca os demônios, aquela coisa toda, né? Aquela feitiçaria clássica, né? Vem da palavra farmacopeia, daí a palavra farmácia, né? Esculápio, né? Inclusive a cidade de Laodiceia, ela adorava o Esculápio, né? Então o que acontece? Existe a feitiçaria como obra da carne. Pouco se fala disso. E a feitiçaria como obra da carne, segundo Paulo ali em Gálatas, se refere à manipulação. Então um pastor manipulador, ele está sendo usado não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito de feitiçaria. Sim. Olha aí. Sim. Olha aí. Fortíssimo isso, né? E aí, o que vocês dizem? Pastor Dário, eu vou falar uma frase que talvez eu vou ser criticado. Mas a ovelha tem um pastor que merece. Olha. Porque é ela que escolhe o pastor. Sim, é verdade. E, infelizmente, as pessoas vão na igreja para se arrepiar. Não para se transformar. Se eu falar uma frase assim, Deus mandou eu ajudar um irmão aqui que está necessitado, a igreja toda vem. E arrepia na hora. Se eu falar assim, irmãos, vamos ajudar um irmão necessitado, talvez ninguém venha. Porque infelizmente o povo vai para o culto para ter dopamina. Sim. Não para ter transformação em metanoia. E aí, pastor Dário, eu acho que a ovelha precisa conhecer o perfil do seu pastor. Porque eu, como pastor, nem toda mensagem eu orei para pregar. Parece loucura, né? Quem me ouve. Mas tem mensagens que são sazonais. Acabamos de pregar sobre Natal. É uma mensagem sazonal. Dia das Mães, eu vou pregar uma mensagem sazonal. Mas também vai ter momentos que eu vou ter que pregar uma mensagem o quê? Doutrinária. Porque tá tendo problema na minha igreja. Eu tenho que doutriná-los nas escrituras. Mas você sabe que o povo não gosta muito disso, não, né? Porque vem o mimimi, o pastor falou um negócio ali que eu não gostei, e etc e tal, aí vem a inconstância. Mas aí, por exemplo, se continuar, por exemplo, nessa pegada do pastor Rodrigo, dele estar sempre nesse passozinho, a igreja vai sendo, vamos dizer, condicionada a esse tipo de mensagem. Eu não vou dizer nem o termo correto condicionado, mas ela vai pegando gosto, ela vai assimilando. Por quê? Porque ele está o quê? Constantemente no mesmo ritmo, no mesmo pique. Verdade. Entendendo? Legal. Bom, gente, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso debate aqui. Já? Olha, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo. É verdade. Mais tempo, mas eu gostaria de que dessemos uma pincelada, cada um de vocês desse uma pincelada durante 1 minuto sobre essa palavra profética, sobre esses temas, essas séries. Eu gostei desse negócio que antigamente era campanha, agora é série. Não, era
Era sério, pastor. As igrejas tradicionais usavam. Série de mensagem. Peguei esse tempo. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Quero agradecer pastor Denilson, viu, por ter vindo, iniciando aqui o ano e tendo esses homens de Deus aqui conosco. Pastor Denilson. Queridos, eu que agradeço poder beber dessa fonte aqui de homens de Deus. Olha aí, hein? Saio daqui regozijante com muito que eu aprendi, verdadeiramente, não é um chavão com vocês, e conhecê-los pessoalmente, pessoas que eu já ouvia na rádio, já admirava, e agora estou fazendo como Jó, né? Conhecendo vocês pessoalmente. Dentro do tema eu quero dizer que como diferenciar essa direção pastoral, ou se é manipulação. Eu acho muito interessante, tem um texto que Jesus está voltando, e um dos seus discípulos ele passa e ele encontra uma figueira. E a figueira ele vai procurar frutos e não acha. E por que ele vai procurar frutos? Porque ela tem algo peculiar a ela. Se ela tiver flores, ela tem que ter fruto. Então ela se apresentou para Jesus com flores, mas quando Jesus procurou fruto não achou. Porque não era tempo do fruto. Ela se apresentou de uma maneira errada para Jesus. Então eu quero dizer com isso que pelo fruto você vai saber, com aquilo que o Espírito Santo está produzindo dentro do ambiente, dentro do ministério, dentro da igreja, dentro da comunidade, você vai saber se isso realmente é uma palavra de Deus, se é uma direção de Deus, ou se foi só um slogan que num determinado momento vai se esvaziar e não vai acontecer nada, porque aonde o Senhor não está, nada acontece, mas aonde tem a presença do Senhor, é impossível algo extraordinário não acontecer. Maravilha, obrigado pastor Denilson, um grande abraço lá ao apóstolo Joel Pereira, apóstola Silvia, Amém. Todos lá da Projeto Vida, e que Deus continue abençoando seu ministério, que Amém. Esse ano seja de bênção, como sempre foi. Pastor Rodrigo Machado, obrigado também por ter vindo, concluindo, por favor. Pastor Dário, um prazer estar aqui, pastor Kennedy, pastor Denilson, ouvintes da Rádio 88, eu entendo que a palavra profética ela vem de Deus, Deus é a sua fonte, Deus é a sua origem. E eu termino falando, Deus é dono do tempo, Deus é dono da igreja, Ele trabalha com antecedência. Por isso, Ele nos prepara no presente para o que viveremos no futuro. Cada palavra que eu recebo hoje é como uma semente plantada, que eu colherei os frutos amanhã. Foi Deus que criou o tempo. O atemporal se fez temporal. O transcendente se fez imanente. E ele usa o tempo como ferramenta para revelar e para cumprir os seus desígnios ao longo da história. Então, anos e datas são importantes nas Escrituras. E como diz Daniel capítulo 2, versículo 11, ele muda o tempo, ele muda as estações. Então, se você é de uma comunidade que tem essa prática, creia no que está sendo liberado e viva o que foi liberado. Se você não vive, continue seguindo o princípio que você foi, vamos dizer assim, discipulado e seja feliz. Que Deus abençoe o nosso 2026. Um feliz 2026 para todos da AD Casa com Palavra, para sua esposa, a pastora Adriele, para o Pedrinho, para a Júlia. Um beijo no coração deles. Que seu ministério seja profícuo e abençoador nesse ano. Pastor Kennedy Fábio, obrigado também por ter vindo, meu querido. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço estar com os colegas aqui, né? Deus trabalha em cima de uma agenda, né? Isso aparece lá em Gênesis capítulo 1, chamado Moedi, é a palavra agenda de Deus. As festas bíblicas fala dessa agenda, né? Tabernáculo, por exemplo, aponta para a segunda vinda do Senhor. E dentro dessa agenda, Deus tem o tempo. João diz lá, Pedro diz no sermão, né, que haverá tempos de refrigério e da restauração de todas as coisas. A palavra é Shemitah, no hebraico. Então, o que acontece? Para a gente entender aqui, para os irmãos reformados entenderem, e nós não somos hereges, nós somos bíblicos em essência. Deus dá as tábuas da lei a Moisés. Escreve lá com o dedo dele. É a lei escrita, a palavra escrita. Né? A lei que os próprios judeus chamam de a lei, a Torá escrita. Colocou onde? Dentro da arca, no Santo dos Santos. Portanto, Israel já tinha, as 12 tribos já tinham o quê? A palavra escrita. Aí eu faço uma pergunta aos irmãos. Precisaria Deus falar? Se ele já tinha uma palavra escrita? Eles não precisavam de nenhuma outra, qualquer possibilidade de revelação fora da palavra escrita. Mas o que diz a palavra de Deus? Que a nuvem de glória, a cávode,
ou Shekinah, como queiram chamar, descia sobre a arca, sobre as tábuas da lei, ali no propiciatório, e Deus falava audivelmente com Moisés. E isso quando ele não falava na porta do encontro marcado, que ficava a tenda de Moisés fora do arraial. Portanto, Moisés já tinha a palavra, a lei, a palavra escrita. Sim. Mas mesmo assim, Deus continuou falando com ele através da palavra viva. Nós precisamos entender que a palavra escrita, ela tem por função nos levar à palavra viva. Por isso, Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Porque Jesus é o quê? Ele é o Espírito da profecia. Amém. Amém? Então é bom que a gente entenda isso, porque eu tô fechando com isso. Que não vão dizer que Pastor Rodrigo, Projeto Vida, são um cambado de hereges, porque o único que não dei tema aqui foi eu. Então eu tô bem na fita. Você não falou mesmo. Eu não dei tema. Você não falou. Mas o que eu quero colocar é que eles não são hereges. Por quê? Porque Deus, o Espírito da profecia, é lógico que ele nunca vai se manifestar fora da palavra. Sim. Sempre dentro da palavra. Certo. Mas isso não significa que a letra fria da lei, entendendo? Ela vai trazer vida à minha igreja e à minha própria vida como ministro, porque a letra mata. Mas o Espírito da profecia, ela vivifica a palavra de Deus. Amém. Pastor Kennedy, muito obrigado. Feliz 2026. Eu que agradeço, pastor Dário. Da igreja. Pastora Néia Ferreira, um grande abraço a ela, aos seus filhos. É o Brian e Kelvin. É chique, né? Pobre gosta de botar nome americano, né? Que Deus abençoe seu ministério. Eu que agradeço, e quero agradecer aqui a Bruna Machado lá na gravação, na edição do nosso programa, ao professor Miquel Nechaif pela redação desse debate e o tema, e também a jornalista Emily Albertassi na coordenação, junto com a nossa Letícia Dantas também. Um abraço. Daqui a pouquinho tem Altar 88, um culto em seu lar.